sou a Anitta, da 37, e eu que vou dar a monitoria de antidepressivos e de sedativos e hipnóticos para vocês, certo? Bom, gente, para começar, uma coisa que eu acho muito importante de que vocês vão para a prova com esse pensamento é que ele não vai pedir um diagnóstico de vocês. Então, ele vai dar os sintomas, mas ele sempre vai dar o que a pessoa já tem, o diagnóstico da pessoa. Ele não vai pedir que vocês diagnostiquem. Então, isso já é uma coisa boa, porque vocês podem ir com um pensamento mais direcionado do para que os medicamentos servem e não necessariamente de diagnosticar as doenças, né? Até porque vocês estão no quarto período, isso não é o esperado da disciplina de farmacologia, né? Então, vamos começar pelos antidepressivos. Os antidepressivos, eles são utilizados amplamente na prática clínica, certo? Eles não são utilizados apenas para tratar depressão, são utilizados também para tratar transtornos de ansiedade, transtornos do pânico, bulimia, síndromes dolorosas. Então, eles são utilizados para muitas situações, certo? Mas agora pensando mais na terapêutica geral, é importante que você analise cada classe de acordo com seus mecanismos, seus efeitos colaterais e suas interações medicamentosas. Porque não adianta eu passar o melhor medicamento do mundo se o paciente toma um outro medicamento que interage com esse, ou se aquele efeito colateral é insuportável para o meu paciente. Eu tenho que sempre pensar no bem-estar dele. Não adianta eu estar tratando um CID de uma forma que eu acho que é a melhor, se o bem-estar do meu paciente não é o melhor, certo? Eu tenho que dar uma boa vida para esse paciente. Então, vamos lá. Começando pelos ISRS. Não é à toa que eles são a primeira classe a ser estudada, não é à toa. É justamente porque é com eles que vocês devem começar o tratamento de uma pessoa. Por quê? Porque eles são os mais tranquilos. Eles têm uma ótima ação, mas eles não dão tantos efeitos colaterais. Então faz muito mais sentido eu começar a minha terapêutica com um medicamento que tem uma boa ação, que já é comprovado e que ele não vai trazer muitos danos para o meu paciente. Então vamos lá. Como o nome já diz, né, ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a recaptação da serotonina, certo? Ele vai impedir que a serotonina seja degradada. Ele vai manter a serotonina mais tempo ali no nosso neurônio, certo? Então, é importante saber sobre os ISRS que cada medicamento tem as suas características individuais. Diferente mais lá na frente do que nós vamos ver nos benzodiazepínicos, que os medicamentos são todos a mesma coisa, o que vai mudar é o tempo de ação. Nesses não, cada ISRS tem um funcionamento diferente, tem um mecanismo diferente que vocês vão ter que saber. E tem efeitos diferentes, né? E é isso, ele é usado na terapêutica de muitos transtornos, ele pode causar náusea, insônia, ansiedade e disfunção sexual. Disfunção sexual é um dos principais problemas causados pelo ISRS. Bom, vamos lá. A fluoxetina. Gente, a fluoxetina é um medicamento muito usado. Em geral, é o que vocês mais vão ver na prática. A pessoa foi diagnosticada com depressão, passa fluoxetina. Em geral, é o que mais se vê, certo? Ela vai ter uma ação, além da serotonina, ela também vai ajudar na liberação de noradrenalina e na dopamina, certo? Justamente por isso, ela vai ter um efeito energizante. Então, esse efeito energizante que muitas vezes faz com que a fluoxetina não seja tão interessante para pacientes com insônia e para pacientes bipolares, por exemplo, porque ela até vai ser interessante nas fases depressivas desse paciente, mas não vai ser interessante nas fases de mania. Então, um medicamento muito bom para a depressão, mas que tem que ser tem que ser usado com cuidado em outras situações, certo? Ele também vai melhorar a concentração e ele é muito usado no tratamento da bulimia. Como eu já falei anteriormente, né, os medicamentos são utilizados para muita coisa.
E principalmente no tratamento da depressão, é porque esses neurotransmissores, eles vão ter uma ação geral no nosso sistema neuroendócrino, né? Então, esses neurotransmissores vão ter ações imprescindíveis que vocês vão ver, vão mexer muito com como o indivíduo se sente, com como o indivíduo se expressa e com muitas outras ações da vida dele. Então, vocês vão perceber que às vezes é um medicamento que é um antidepressivo, mas ele vai dar um efeito gastrointestinal, ele vai dar um efeito em outros sistemas do ser. Por quê? Porque são os mesmos neurotransmissores, eles vão agir no resto do corpo. Então, o indivíduo ele vai sentir esses sintomas em mais áreas. Então, o que a gente costuma muito ver também são antidepressivos servindo para tratar síndromes dolorosas, que vai ser algo que eu vou falar bem mais lá na frente. Mas voltando agora para o segundo medicamento dos ISRS, que é a sertralina. A sertralina, ela tem uma ação um pouco diferente, né? Além de inibir a recaptação da serotonina, ela também vai inibir o transportador de dopamina e vai ter uma ligação ao sigma 1, o que vai trazer um efeito ansiolítico para a sertralina. Então, é muito comum a gente ver o tratamento de TAG com sertralina, certo? Ele também vai melhorar a concentração e ela é boa para uma depressão atípica, mas não pode ser usada em pacientes com transtorno do pânico, porque já houve casos confirmados de pessoas que sentiram um lapso, né, no tratamento com a sertralina e tiveram sintomas do transtorno de pânico, enfim, tiveram consequências desastrosas. Então, é importante lembrar disso, não usar a sertralina em pessoas com transtorno de pânico. Agora, indo para a paroxetina. Ela é um ISRS que também vai inibir o transportador de noradrenalina fracamente. Mas qual é o principal Q da paroxetina? Ela vai inibir a NO-sintetase, o que vai levar a uma disfunção sexual. Gente, em geral, os ISRS eles já têm todos um certo nível de disfunção sexual, mas a paroxetina tem muito mais. Então, assim, se eu tenho um paciente jovem, eu vou passar uma paroxetina? Talvez não faça tanto sentido, certo? A menos que esse paciente, tipo assim, ele diga, pra mim, eu não posso engordar, eu não posso ter insônia, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Mas pra mim, ter a disfunção sexual, pra mim, tudo bem. Então, muitas vezes é isso que vai ser levado em consideração. Qual dos efeitos adversos é mais tolerável para o nosso paciente? Se a disfunção sexual não for uma delas, que em geral é algo que os pacientes nunca querem ter, então, paroxetina tem que ser visto com cautela, certo? Sobre a fluvoxamina, ela é muito usada no tratamento de toque. Então, quando eu era estudante, eu gostava de aprender pelas diferenças de cada um. O que cada um tem de diferente. Qual doença ele vai atingir melhor. Então, era assim que eu funcionava, pelo menos. Certo? O citalopram, ele é um remédio muito bom para idoso. E também, graças à sua propriedade antihistamínica, né? Vai ser bom pro idosinho dormir e tudo mais. Só que ele tem um problema que ele prolonga o intervalo QT. Então, é tão bom assim para idoso, né? Porque ele pode causar arritmias, pode causar problemas no coração. Não pode ser usado em pessoas com problema cardiovascular. Então, a gente tem isso. É bom para idoso, mas ao mesmo tempo não é bom para quem tem problema cardiovascular. Será que a gente não tem uma contradição nisso? E aí, pensando nisso, foi criado o escitalopram, que é o enantiômero S, que não vai ter esses problemas, não vai prolongar o intervalo QT, e ele é muito mais bem tolerado e é mais amplamente usado que o citalopram, certo? Bom, gente, agora partindo para os inibidores da captação de serotonina e norepinefrina. É importante lembrar que quando a gente passa de uma classe para outra, a gente, em geral, tem um aumento dos efeitos adversos. Aqui, sobre as características gerais desses medicamentos, nós temos: dá alegria ao paciente, tem menor inibição sexual que os outros, e, como eu já falei, usa quando os ISRS forem ineficazes, devido aos maiores efeitos adversos, né?
E ele tem uma questão que é síndrome, ele tem a síndrome da interrupção, né? Quando se para o medicamento abruptamente, ele causa palpitação, justamente. Por quê? Porque aqui eu mexo com mais neurotransmissores, eu mexo com a norepinefrina, além da serotonina. Então, eu vou ter maiores repercussões corporais, certo? E com doses elevadas eu vou ter um aumento de pressão arterial e de frequência cardíaca, justamente por causa que eu tô tendo um aumento dessas catecolaminas, né? Bom, gente, aqui a gente tem como exemplo a venlafaxina, que eu tenho um aumento maior de serotonina que de noradrenalina, mas eu tenho um aumento muito grande de sudorese e de pressão arterial. Aí eu tenho a desvenla, que em geral é mais usada do que a venla, certo? Ela é muito usada na perimenopausa e para usar ela, quer dizer, para retirar ela, eu preciso fazer um desmame antes para não causar muitos efeitos colaterais. Mas a desvenla é um medicamento muito bom, tá? É um medicamento muito usado na prática clínica. E eu tenho também a duloxetina, que ela é muito usada em síndromes dolorosas. Então, pessoas que têm dores neuropáticas, elas costumam usar tanto a duloxetina quanto os tricíclicos, que vamos ver mais na frente. Ele vai ter efeitos adversos no TGI, como eu já falei, né? Medicamentos que mexem com neurotransmissores vão causar outros efeitos ao longo do corpo. E é muito usada também em pessoas que têm a síndrome do membro fantasma, né? Justamente para deixar de ter dor nesse membro fantasma. Os atípicos, como atípicos nós temos aqui a bupropiona e a mirtazapina. A bupropiona, vocês vão ver, ela é muito comum de ser usada para diminuir a fissura. Então, pessoas que querem parar de fumar, pessoas que estão tentando parar com algum vício, elas vão usar a bupropiona, certo? Mas ela tem como ação a inibição da recaptação de noradrenalina e dopamina. Então, ela pode ser usada também como antidepressiva. Ela é muito usada como antidepressiva, inclusive em situações de depressões com mania, em casos de bipolaridade, em outros CIDs, né? Não apenas a depressão em si. E ela tem um efeito estimulante. Então, mais lá na frente, vocês vão ver, quando vocês estudarem TDAH, que pessoas com TDAH, quando crescem, muitas vezes eles têm aquele medicamento substituído pela bupropiona, certo? Justamente por esse efeito estimulante, certo? Já a mirtazapina, ela é um antagonista alfa-2 e ela vai causar um duplo aumento na liberação de 5-HT, serotonina, né, e de noradrenalina. Então, gente, quando eu já mexo aqui num receptor alfa-2, eu já vou trazer bem mais efeitos adversos, né? Eu vou ter uma ação antihistamínica nesse paciente, vai deixar o paciente mais sonolento, mas eu não vou ter efeitos antimuscarínicos, o que é uma coisa boa, porque eu não vou ter aquele paciente com a boca seca e com aqueles efeitos tão chatinhos, né, antimuscarínicos. Eu também não tenho disfunção sexual, o que é uma boa coisa, né? Mas eu tenho um problema, o paciente engorda. Então, assim, mulheres, jovens, em geral, não vão querer um medicamento que engorde. Mas é isso, às vezes o paciente não quer ter disfunção sexual, então pode ser uma boa. Como atípicos, nós temos também a trazodona, que é um modulador de receptor da serotonina, né? E ele, dependendo da dose, ele pode ir de antidepressivo a hipnótico, certo? Então, ele também vai causar um aumento de pressão arterial e deixar a mucosa seca, que é aquilo do efeito antimuscarínico, certo? Já a vortioxetona seria o antidepressivo perfeito. Ele não interfere na libido, não aumenta a pressão arterial, não engorda, mas, obviamente, né, é caro. Agora, partindo para os tricíclicos. Hoje em dia é difícil você ver uma depressão sendo tratada com tricíclico. Em geral, se vocês forem uma OBS, alguma coisa assim, vocês vão ver muita gente tomando amitriptilina, nortriptilina, mas em geral é justamente para fazer o tratamento de dores neuropáticas, sabe? De dores por outras causas e não de casos depressivos. Mas, né, como é um medicamento que ele é dado pelo SUS, às vezes as pessoas usam justamente porque é um medicamento que tem, né?
ou porque não conseguiu tratar com o ISRS, que era também dado pelo SUS, e teve que trocar por uma amitriptilina, por exemplo. Mas, voltando para a função do medicamento, né? Ele vai bloquear a captação de norepinefrina e de serotonina. Ele é usado em depressão, em transtorno do pânico, no tratamento da enxaqueca. E ele é muito utilizado também como dor neuropática, tá? Como tratamento para dor neuropática, perdão. Enfim, ele tem muitos efeitos adversos. Em geral, se começa com uma dose mais alta, mas depois vai diminuindo para melhorar a tolerância do medicamento. Se você vê que os efeitos positivos no paciente não estão sendo diminuídos com essa diminuição da dosagem, né? E está sendo benéfico para o paciente, é sempre mais interessante diminuir. E, óbvio, fazer uma retirada lenta para minimizar o rebote após a parada do medicamento. Os inibidores da MAO, eles se ligam de maneira reversível ou não a essa enzima, né? Então, os efeitos permanecem mesmo após a saída do medicamento do plasma. É interessante não iniciar tratamento com outros antidepressivos 1 a 3 semanas após a sua retirada, porque, como eu já falei, os efeitos permanecem após a saída do plasma, então pode causar efeitos sinérgicos entre os medicamentos, não seria uma coisa interessante. Ele é a última escolha devido a seus muitos efeitos colaterais, e além disso ele tem como efeitos adversos crise hipertensiva, hipotensão ortostática, xerostomia, constipação. Então, assim, não é muito interessante, certo? E principalmente regular o uso de embutidos, tiramina. Isso aí vocês vão ver também nos inibidores da MAO lá quando vocês estiverem estudando os medicamentos dos transtornos degenerativos, tá? Bom, gente, agora nós terminamos a parte de antidepressivos. Nós vamos começar a de sedativos e hipnóticos, tá? Oi, gente, aqui continuando a monitoria, né? E agora com sedativos e hipnóticos. Vamos lá, sedativo basicamente ele vai acalmar a pessoa, enquanto o hipnótico vai lá e vai de fato botar a pessoa para dormir. Então, alguns medicamentos eles vão de sedativos a hipnóticos, outros são puramente sedativos, puramente hipnóticos, certo? Nós vamos começar pelos famosos benzodiazepínicos. Eles vão aumentar a afinidade do GABA-A pelo GABA. Gente, perdão por esse GABA-C aqui, era para ser só GABA, certo? E eles vão fazer com que o nosso sistema nervoso fique menos excitado, justamente porque aumentando a afinidade desse receptor, eles vão fazer com que entre mais cloreto e o sistema fique menos excitado. Com isso, a pessoa fique mais tranquilinha, mais calma, certo? Então, assim, esses benzodiazepínicos, eles podem ser usados em diversas situações. Eles podem ser utilizados, por exemplo, em situações de surto, em situações de ansiedade, mas não é interessante que eles sejam utilizados por um longo tempo, certo? É interessante que ele seja instituído e seja retirado. O benzodiazepínico não é para ser um medicamento de uso contínuo, mas o que a gente vê? Muita gente usando benzodiazepínico todo dia por anos, décadas, mas não é o que deveria acontecer, certo? Bom, os benzodiazepínicos eles têm perfis farmacológicos similares, mas eles diferem em seletividade. Eles diferem em farmacocinética, sabe? Eles diferem em tempo de meia-vida. Então, nada que mude muito como eles funcionam, mas é basicamente isso. Quando se aumenta a dose, eles se tornam sedativos, depois hipnóticos e depois podem até entrar num quadro de estupor, certo? Ele não leva à depressão respiratória, e o que é muito bom, né? Porque aí a pessoa pelo menos não vai morrer por depressão respiratória. E ele também vai diminuir a latência, o número de despertares e o tempo gasto no estágio 0, certo? O que vai ajudar a pessoa a dormir por mais tempo. Porém, em uso crônico, isso é prejudicial, porque elas não vão
fechar o ciclo do sono ou fazem um único ciclo. E numa noite era para as pessoas fazerem vários ciclos de sono, certo? Então você vai ver que ao longo prazo, o uso de benzodiazepínico não deixa a pessoa descansada. Além disso, o uso crônico leva à tolerância, vai fazer a insônia da madrugada, que é muitas vezes aquela pessoa que toma o benzodiazepínico que acorda durante a noite, certo? Ele também vai causar um quadro de dependência, a pessoa só dorme com o benzodiazepínico. Então, assim, ele vai ter como efeitos que ele vai causar sedação, vai causar desinibição, vai causar perda da memória recente. Parece com alguma coisa que vocês conhecem? Sim, parece muito com o efeito do álcool. Justamente porque eles agem no mesmo receptor, né? Inclusive, é por isso que a sua associação com álcool deve ser evitada. Porque basicamente eu vou estar duplicando o efeito do medicamento. Então a pessoa pode ficar muito grogue, muito sedada, sabe? Então não pode fazer a associação de um benzodiazepínico com álcool. E o flumazenil é o seu antagonista, muito utilizado em hospitais em caso de overdose. Agora, fazendo a divisão, mas em relação ao tempo de ação mesmo, os benzodiazepínicos de ação curta, que são de 3 a 8 horas, tem o midazolam, que é muito utilizado como pré-anestésico em diversos procedimentos cirúrgicos, odontológicos, enfim. E o alprazolam, que é muito utilizado na ansiedade e na agorafobia, tá? Já os de longa ação, justamente o que a gente mais conhece, o clonazepam, que é o Rivotril, ele é muito utilizado em transtorno de pânico, estresse pós-traumático, ansiedade, mas o paciente com convulsão não é ideal que ele tome clonazepam, porque ele pode desenvolver uma tolerância, certo? E o diazepam, ele é muito utilizado para relaxamento do músculo esquelético, enquanto o lorazepam é utilizado como antiemético. Mais lá na frente, também na parte de TGI de vocês vão ver novamente o lorazepam como antiemético, tá? Agora os compostos Z. Gente, quem nunca ouviu falar no Zolpidem, né? Eita, perdão, aqui já tá a imagem errada da amitriptilina, mas era para ser o Zolpidem. O Zolpidem, ele é um medicamento que ele tem um efeito exclusivamente hipnótico, tá? Então, ele é muito bom para pacientes com dificuldade de pegar no sono, o que é diferente do porquê para que servia o benzodiazepínico, certo? Ele também vai ter uma menor dependência e ele vai reduzir a latência do sono e prolongar o tempo do sono total em pacientes com insônia. Ele vai ter rebote após interrupção e ele não causa depressão respiratória, mas quer dizer, novamente, uma coisa muito boa. Uma questão do Zolpidem é justamente que a pessoa entra num estado assim muito diferente quando ela toma, né? Então é importante que ela tome, que ela vá dormir, porque muitas vezes as pessoas fazem compras online ou simplesmente não sabem o que fizeram no momento em que estavam sob efeito do remédio e ainda não haviam ido dormir. Outros medicamentos que também vão servir como sedativo, né? Tem os congêneres da melatonina, que é muito bom para pacientes com dificuldade de começar a dormir, mas pode aumentar os níveis de prolactina. E aí, enfim, a prolactina, ela vai interferir muito no eixo hipotálamo-hipófise, então não é interessante quando a prolactina aumenta muito, mas isso não acontece em todos os pacientes, então os congêneros da melatonina pode ser uma boa opção para tratamento, certo? Os antidepressivos, os tricíclicos, a trazodona, a mirtazapina, como já foi falado anteriormente. Os antihistamínicos para uma insônia situacional, né? Quem nunca entrou num carro, tomou um Dramin e capotou, assim, dormiu, né? Então, muitas vezes as pessoas tomam histamínico para isso. Ou quando você está muito gripado, que você toma um Benegrip. E aí no Benegrip tem lá... Tô falando Benegrip, eu nem sei se no Benegrip especificamente tem. Mas em muitos medicamentos para gripe tem um antihistamínico na dose. Aí a pessoa dorme por causa desse antihistamínico, tá? E o Passiflora, que é justamente da flor do maracujá, certo? Que é muito utilizado em diversos medicamentos, como o maracujina. Então, assim, gente, mais uma vez falando sobre
a prova especificamente, não tem bicho de sete cabeças. Vai ter lá um caso clínico de uma pessoa que não consegue dormir, certo? Ai, a pessoa é muito ansiosa. Ai, a pessoa teve um surto. Pronto, coloca um benzo, depois tira, certo? Ou então, de uma pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, eu coloco um composto Z. Então, assim, gente, não tem mistério, sabe? É isso. No mais, gente, essa é a primeira aula gravada que eu faço. Então, perdoem aí qualquer erro, qualquer desencontro na aula ou desencontro tecnológico mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa prova. Quaisquer dúvidas, sugestões, podem me enviar. E é isso. Boa prova para vocês.